Muito bem, eu vou fazer uma breve introdução daquilo que a gente vai falar hoje e amanhã. E logo depois eu vou entrar no tema que eu acho extremamente importante. A título de introdução, deixa eu perguntar para você. Quando se conhece ou como se conhece uma pessoa que está apostatando? É um final de semana de reavivamento. E a gente vai meditar um pouquinho nesse final de semana sobre os primeiros passos para a apostasia. Como é que a gente detecta quando uma pessoa está em processo de apostasia? O que é apostasia? Apostasia é sair dos caminhos de Deus, ok? Vou pedir para você, a título de introdução ainda, abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, quero dizer para você que, acho que a maioria aqui sabe, eu tenho um canal no YouTube, e esse canal no YouTube, eu não ganho nada com isso, embora tenha lá aqueles comerciais, mas eu me proponho a fazer aquilo sem ganhar nada absolutamente. E no meu canal, o enfoque é pregação bíblica. Então, vários sermões que você já me viu pregar aqui, ou já me ouviu pregar por aí, tem alguns deles que está lá no meu canal, tem algumas séries também, a principal delas, a série sobre escatologia, com base no Espírito de Profecia. Então, acho que são 20 temas escatológicos, ou seja, acontecimentos finais, nesses últimos dias, com base no Espírito de Profecia. E eu estou passando pelas igrejas que eu estou pregando, estou avisando as pessoas que eu vou retomar o canal, porque já faz um tempo que eu não prego nada, não falo, não baixo nada lá. E eu vou retomar, já tenho uma série sobre Espírito de Profecia, como detectar o Espírito de Profecia na Bíblia. Eu tenho uma série sobre imortalidade condicional da alma. Eu tenho uma série sobre o santuário. E fora outros sermões, eu quero retomar o meu canal. Então, logo, logo aguardem aí, eu vou estar mandando mensagens para que você possa assistir, se quiser, ou compartilhar, enfim. Tiago, capítulo 2. Então, a minha pergunta inicial é: como é que se detecta os primeiros passos para a apostasia? Se você fosse perguntar para Satanás, eu me lembro quando eu estava entrando na igreja, isso em 1998, eu e minha esposa nos batizamos em 1998. Quando nós estávamos entrando na igreja, saiu naquela época uma pesquisa. E a pesquisa dizia, e eu acredito que essa pesquisa é uma pesquisa certa, correta, verdadeira, verídica, dizia a pesquisa que uma pessoa se apostatava na igreja adventista do sétimo dia se ela não fizesse 8 amigos. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu não tinha 8 amigos na igreja. E eu fiquei pensando, será que eu vou me apostatar? E eu me lembro que depois eu fui para a faculdade de teologia. E na faculdade de teologia, essa pesquisa foi abordada em uma das aulas. E eu me recordo que o pastor Tim, está aqui nos Estados Unidos agora, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Os alunos debatendo sobre tal pesquisa, e o pastor disse, olha, o pastor Tim disse, se nós fôssemos perguntar para Satanás por que ele abandonou o céu, por que ele diria? Será que ele diria, não, eu estava errado, eu pisei na bola? Será que ele diria isso? Porque assim, quando a gente questiona uma pessoa, por que você saiu da igreja? Normalmente a pessoa, assim, na maioria dos casos a pessoa vai dizer, eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, porque eu não fiz amizade, porque não me visitaram, porque não me deram um bom dia. É ou não é assim? Se fosse perguntar para o diabo, você acha que ele colocaria a culpa nele mesmo ou em Deus? Se fôssemos perguntar para o diabo, com certeza ele diria, foi por causa que Deus não me quis lá. Disse o pastor Tim numa das aulas. E aquilo me acendeu um alerta. Queridos, ninguém se apostata porque aconteceu algo de um relacionamento na igreja. Algo de errado no relacionamento. Ninguém se apostata por causa de outra pessoa. Podem haver apostasias que o start, ou não start, mas o estupim foi algum relacionamento. Mas isso já vinha antes, não tem como. Olha lá, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versinho 17 em diante, o texto diz assim: assim também a fé,
se não tiver obras, por si só é o quê? Está o quê? Está morta. Verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei o quê? A minha fé. Então, olha o argumento interessante de Tiago. Ele diz assim, ó, como é que eu vou detectar a fé de uma pessoa? Eu detecto a fé de uma pessoa através das obras. Então, o argumento de Tiago é assim, ó, como é que você vai me mostrar a sua fé, se você não tem obras? Então ele diz, agora, através das minhas obras, eu demonstro o que mesmo? A minha fé. Como é que você detecta uma pessoa que está, com base nesse argumento de Tiago, como é que você detecta uma pessoa que está firme na fé? Como é que você detecta uma pessoa que está firme na fé? Como é que você detecta? Com base nesse argumento de Tiago. Obras. Veja as obras dela. Como é que você... Agora o contrário, entrando na minha pergunta inicial. Como é que você detecta uma pessoa que está fraca na fé? Como é que você detecta uma pessoa que está no processo de apostasia? Também olhe para as suas obras. Ela já não vem mais tanto na igreja. Ela já não devolve muito, já não devolve o dízimo, já não devolve a oferta, já não participa da escola sabatina. Eu tenho uma luta tão grande, queridos, com esse negócio de música na igreja. E aí tem um pessoal lá em Lancaster, eu posso falar porque eu não sou mais pastor, então não tem problema. Tem um pessoal lá em Lancaster que está com esse negócio de música barulhenta. E aí, alguns sábados eu fui passar lição. Me pediram para passar lição uma classe bem na frente. E aí o pessoal que lá da música, vou falar bem baixinho, está sendo gravado aí, né? Não tem problema não. O pessoal que lá da música, lá na frente, o Espírito Santo, tal e tal. Durante a escola sabatina, eu estava sentado, mexendo no celular no primeiro banco. Ué, que Espírito Santo estranho, né? Na hora do louvor, ela sente o Espírito Santo, mas na hora da palavra, ela está mexendo no celular. E aí na hora do louvor aqui, tem alguma coisa errada, não tem? Queridos, Tiago está dizendo assim, ó, ei, eu louvo a Deus pelo livro de Tiago na Bíblia. Porque acho que se não tivesse o livro de Tiago na Bíblia, o cristianismo como um todo estaria muito mais apostatado que já está. Porque Tiago está dizendo, olha, não tem como você me mostrar suas obras, a sua fé sem as obras, impossível. Então não me venha com esse negócio de sentimento, não, eu mostro a minha fé pelo sentimento. Balela, eu mostro a minha fé pelas obras. Agora, vamos lá, vamos avançar, porque eu não quero tomar muito tempo hoje, porque amanhã a gente tem coisa forte aqui para estudar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha que interessante. Jesus e o Sermão do Monte. Jesus e o Sermão do Monte. Jesus e o Sermão do Monte. Você se lembra? Mateus 5, 6 e 7, Jesus com o seu Sermão do Monte. Você consegue detectar aí, no capítulo 7 de Mateus, qual é o último verso, ou os últimos versos do Sermão do Monte? Consegue detectar aí na sua Bíblia? Quais são os últimos versos do Sermão do Monte, o maior sermão que Jesus pregou aí? Quais são os últimos versos do capítulo 7 aí, onde Jesus termina o sermão? Me fala aí os versos. 28 e 29, está vendo aí? Na minha Bíblia está até um título aqui, o fim do Sermão do Monte. Está aí na sua Bíblia? Mateus 7, 28 e 29. Então, olha o que a Bíblia diz aí sobre o final do Sermão do Monte. Ó. Eu acho interessante o texto na tela, só que eu acho melhor que você leia aí na sua Bíblia, tudo bem? Porque na sua casa você não vai ter na tela, você vai ter a Bíblia na mão. Então, eu quero incentivar você a ler a Bíblia que está na tua mão. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quais palavras? Sermão do Monte. As multidões estavam maravilhadas com o que mesmo, diz a Bíblia? Não. Versinho 28.
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o que mesmo? O final do verso 28 está a doutrina? Então Jesus pregava doutrina? Sim ou não? Jesus pregava doutrina. Tem gente que diz, com base em acadêmicos, porque hoje em dia o assim diz o Senhor está ficando de lado e está entrando o assim diz o doutor. Então os acadêmicos dizem assim, tem pelo menos um livro aí que a pessoa escreveu dizendo assim, o enfoque era esse assim, eu amo Jesus, mas detesto a igreja. What? Eu amo Jesus, mas detesto as doutrinas. What? Como assim? Diz um pastor, professor Bel, que diz, é a mesma coisa que você dizer, eu amo minha esposa, mas detesto as ideias dela. Como é que isso vai funcionar? Não dá certo nunca. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, qual era o enfoque de Jesus no Sermão do Monte? Diz o verso 28, essas palavras consistiam em doutrinas. Verso 29, porque ele as ensinava. Ensinava o quê? Doutrina, como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, o problema não eram as doutrinas. O problema na época de Jesus era como se ensinava as doutrinas, eram as ênfases que eram dadas em relação à doutrina. Então Jesus mostrou, não só através do Sermão do Monte, mas durante a vida dele, como não só ensinar as doutrinas, mas também como praticá-las. Pergunto, Jesus ensinava doutrinas então, sim ou não? Sim, por que as pessoas são tão relutantes em relação à doutrina? Por que as pessoas não gostam de doutrina? Por que as pessoas não gostam de... não sei aqui, mas se prega muito pouco sobre doutrina no púlpito. Então eu tenho que falar que Jesus é amor, que Jesus é bondade, que Jesus é perdão, e tudo isso é verdade, mas Jesus, que é amor, que é bondade, perdão, ele ensinava o quê? Doutrinas. Agora, que tipo de doutrina Jesus ensinava? Nós vamos analisando aqui o Sermão do Monte de trás para frente, ok? Olha lá, lógico que eu não vou abordar tudo, é só algumas ênfases aqui. Olha só do versinho 24, lembra, a gente leu o verso 28 e 29, certo? Vamos voltar um pouquinho. O que Jesus estava falando exatamente antes dessas frases, 28 e 29? Olha agora a partir do verso 24. Tem um título aí na sua Bíblia, não tem? Qual é o título do verso 24? Os dois fundamentos. Olha lá, verso 24. Todo aquele, pois... Não tem um pois aí? Em algumas Bíblias tem portanto. Ok? O que significa esse pois e esse portanto? É uma linha de raciocínio que Jesus vem e ele está fazendo uma conclusão. Verso 14, ou 24, perdão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e faz o que mais? E as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, bateram com força contra aquela casa, ela não desabou. E você pergunta, por que não desabou? Jesus responde aí, finalizando o verso 25. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Ok, deixa a sua Bíblia aberta. Quem é aquele camarada que Jesus diz, ou que Jesus chama de um homem prudente, uma mulher prudente? Quem é? Quem é? Me ajudem aí, quem é, queridos? Quem ouve a palavra e pratica. Aí ele faz uma analogia. Essa pessoa que ouve a palavra e pratica é o mesmo que, agora vem a analogia, constrói uma casa sobre a rocha. Ok? Então, quem é a pessoa prudente? Quem é a pessoa prudente? Quem ouve a palavra e pratica. Tem a ver com obras? Sim ou não? Tem a ver com obras? Agora, tem a ver com obras da cabeça da pessoa? Sim ou não? Não. Quem ouve a palavra e pratica a palavra. Veja, a base não é o que dá na minha cabeça. Eu acho que eu tenho que fazer assim. Não. Eu acho que eu tenho que guardar esse dia. Não. É Ele quem define. Tem a ver a obra aqui, tem a ver com obra aqui, tem tudo a ver com obra. E aí Jesus agora vai falar sobre aquele que não é prudente. Verso 26.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você percebe que no primeiro caso, a casa não cai. E por que a casa não cai? Final do verso 25, Jesus responde, porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora, a segunda casa, o segundo exemplo, a casa cai? Cai, mas Jesus não diz por quê. Perceberam aí? A casa que não cai, ele diz por que não cai. Não caiu porque foi construída em cima da rocha. Ou seja, não caiu a casa daquelas pessoas que ouviam a palavra e praticavam. E agora Jesus está dizendo que uma outra casa, ela caiu. Mas ele não diz por quê, mas você sabe por quê. Se a primeira casa não caiu porque a pessoa ouviu a palavra e praticou, essa casa caiu por quê? Porque, olha lá o versinho 26 de novo. Todo aquele que deixa de ouvir estas minhas palavras, é isso? Todo aquele que ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então, queridos, o problema não é você ouvir ou não ouvir a palavra. O problema é você estar disposto a colocar essa palavra em prática. Esse é o ponto. E a gente entraria num outro assunto aqui, quando Jesus falou dos solos, né? A semente caindo nos solos, etc, etc. Bom, Jesus termina o Sermão do Monte, ele está falando sobre o que mesmo? Obras. Obras com base na palavra. E essas obras, o livro de Mateus chama de doutrinas. Agora, olha só, voltando um pouquinho, a partir do verso 21 aí. A partir do verso 21, qual é o título que tem aí na sua Bíblia? Mateus 7, 21. Vamos ver quem entra no reino dos céus? Olha aqui para mim um pouquinho. A salvação é pelo quê? Salvação. Vou perguntar de novo. Salvação é pelo quê? Gente, salvação é pelo quê? Por que vocês pararam de responder? Salvação é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Não importa o que o pastor diga, não importa o que o pregador diga. É graça. Salvação é graça, sim ou não? E o texto aí está falando quem vai entrar no reino dos céus, ok? As pessoas que entrarão no reino do céu vão entrar pelo quê? Pelo quê? Está fraco, filho. Pelo quê? Pela graça. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E agora? As pessoas, a salvação é o quê, queridos? Salvação é o quê? Graça, ok? De graça. Agora, as pessoas entrarão no reino do céu através do quê? Eu gosto desse silêncio de vocês. Veja, a graça é a graça. Ponto final, ok? Só que aqui Jesus está falando que nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é obra, sim ou não? São obras? São obras. Fazer a vontade do meu Pai, são obras. Abraão, disse Deus, pega o seu filho, leva no monte e sacrifica para mim. O que Abraão fez? Levou. Isso era o quê? Obras. Fazer a vontade do Pai é obras. Jesus está dizendo que só vai entrar no céu quem fizer o quê? Obras. Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então quer dizer que essa informação ela é contrária à informação de que a salvação é pela graça. É isso? Sim ou não? Veja, queridos, Jesus, terminando o Sermão do Monte, o livro de Mateus está dizendo que ele ensinava o que mesmo? Você não pode esquecer disso. O que ele ensinava?
doutrinas. E aí algumas pessoas, com a cabeça pequena demais, com a cabeça carnal, pensam que as doutrinas são contrárias à graça. Não são. Jesus, no Sermão do Monte, deu a ênfase a obras. De forma que quando ele vai falar dos 2 fundamentos, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E agora ele está dando ênfase de novo nas obras. Não basta dizer: Senhor, tem que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora eu vou explicar para você que não há nenhuma contradição entre doutrinas, obras e a graça. Voltando um pouquinho no Sermão do Monte, verso 15 em diante, qual é o título que tem na sua Bíblia? Falsos profetas. Olha o que Jesus vai dizer, ó. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês de que maneira mesmo? Disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Como é que eu vou detectar um falso profeta? Queridos, olha aqui para mim, ó. Se você não estudar a Bíblia, você que está me assistindo nas redes sociais, se nós não dedicarmos tempo para a Bíblia, a gente vai se perder. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Se a gente não estudar a Bíblia, nós vamos nos perder. A gente está estudando na lição da Escola Sabatina. Você está disposto a morrer por algo que nem você crê direito? Você está disposto a morrer por algo que você não tem muita certeza? Veja, o texto está dizendo: cuidado com os falsos profetas. Mas da onde que Jesus tirou essa frase? Está dentro de um contexto. Olha só o versinho 13. Ele falou isso no verso 15, certo? Olha o versinho 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é o que mesmo? É a porta. E o que mais? Espaçoso o caminho que conduz para onde? E são muitos. Está escrito muitos aí, sim ou não? Muitos o quê? Entram por ela o quê? O que é esse ela? Pela porta. Olha aqui para mim, queridos. Jesus está dizendo, ó, tem uma porta estreita e tem uma porta larga. Ele está dizendo que na porta larga ou na porta estreita que vai mais gente. Porta estreita ou porta larga que vai mais gente? E o verso 14 ele diz, ó, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São quantos? Poucos os que o encontram. E aí no verso 15, logo no verso seguinte, o verso 15, ele vai falar do que mesmo que a gente leu? Oh, legal. Então, quando Jesus, no verso 15, falou de falsos profetas, o que ele tinha em mente? A porta larga. Então, sobe alguém aqui no púlpito de Lowell e diz para você assim, não tem problema. Porta estreita ou porta larga? E eu nem sei, hein? Eu nem sei o que acontece aqui, é o que a Bíblia diz. Porque está cheio de pregador adventista por aí falando, não, isso aí é para o passado, isso aí não tem problema. Queridos, a gente está numa ênfase aqui de espiritual, reavivamento. E com enfoque na mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Templo, talentos, tesouros. Eu me recordo que eu tinha um pequeno grupo jovem em casa. E nesse pequeno grupo jovem, eu falava para os jovens, olha, vocês falam o que vocês querem estudar. Na sexta-feira, uma sexta antes, na sexta-feira próxima, a gente estuda aquilo que vocês... Aí, alguns pediram lá para estudar sobre os princípios alimentares, reforma de saúde da Igreja Adventista
em Ellen White. E aí foram algumas sextas-feiras estudando sobre isso. Depois de algumas semanas, uma irmã da nossa igreja, num almoço que nos encontramos, ela disse, olha, eu estava conversando aí com uma pessoa, que também é líder religioso, e ela disse para mim que esse negócio de reforma de saúde, Ellen White escreveu para os dias dela, que não é para hoje não. Aí eu falei para ela, você acreditou nisso? Ela, eu não, lógico que a gente estudou lá na sua casa. E eu falei, qual foi a resposta que você deu? Ela disse a resposta. Aí eu disse assim para ela, da próxima vez você faz uma pergunta para essa pessoa e diz assim, olha, então quer dizer que conselho sobre regime alimentar, um calhamaço assim, não sei quantas centenas de páginas. Conselho sobre regime alimentar, conselho sobre saúde, ciência do bom viver, e tem mais um ou outro aí, foi para a época dela. Todos esses escritos. Queridos, me permita, deixa marcado Mateus 7. Vai para Apocalipse 14 aí um pouquinho. Eu não ia ler esse texto aqui não, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai guiando, né? Eu preguei sobre isso aqui na semana passada, lá em Boston. E aí está me vindo esse texto na cabeça aqui. Apocalipse 14. Depois eu vou pedir para você, chegando em casa, entra aí no YouTube da igreja e encaminha esse link para outros adventistas, please. Apocalipse 14 fala... Qual é o contexto do Apocalipse 14? As 3 mensagens angélicas a partir do verso 6, dentro de um contexto do cordeiro, a luta do cordeiro e o dragão, certo? Ou de Jesus e o dragão. Só que aí vem as 3 mensagens angélicas, certo? Você tem aí a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem. E aí a gente, quando a gente lê essas 3 mensagens, a gente para no verso 12, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a característica dos santos nesses últimos dias? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem a ver com obra, sim ou não? A ênfase desse povo nos últimos dias tem a ver com obra, sim ou não? Guarde os mandamentos de Deus. Agora, olha só o que diz o versinho 13. Terminou as 3 mensagens angélicas do verso 12. Verso 13. Escreve, bem-aventurados quem? Quem? Os mortos, que desde agora, acontece o quê? Morrem no Senhor. Vocês estão fracos hoje, hein? Morrem no Senhor, sim, diz o Espírito. Por que eles são bem-aventurados? Para que descansem das suas fadigas, e a sua fé os acompanhe. É isso que está escrito? A graça os acompanha. É isso que está escrito? Queridos, voltamos para Mateus 7. A mensagem de Deus nesses últimos dias tem a ver com obras. É óbvio que não tem a ver com obras para a salvação. Mas Satanás é tão sutil, que nesses últimos dias ele está fazendo com que os adventistas, por meio das redes sociais, estejam bebendo em fontes poluídas do cristianismo aí fora, de forma que entrou já para a igreja aquela frase que eu ouvia muito entre os pentecostais. Isso é para o Antigo Testamento, isso era lá para os judeus, agora não mais. Mateus capítulo 7, queridos, Mateus capítulo 7. O final do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre doutrina, diz Mateus. Eles se maravilharam da doutrina de Jesus, da maneira que ele ensinava as doutrinas. E a gente viu nos 2 fundamentos, aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. E nós vimos que agora no verso 21, Jesus diz que vai entrar no céu somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, versinho 21. Então eu estou nessa ênfase aqui. Então, obras não tem nada a ver, obras é uma coisa e graça é outra coisa. Salvação pela graça exclui totalmente as obras, é isso? Olha lá o que Jesus vai dizer um pouco antes, estou vindo de trás para frente do Sermão do Monte. Nós vimos o verso 28 e 29, nós vimos a partir do verso 24 ao 27, nós vimos o verso 21, agora eu vou para o verso 15, Jesus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. E qual é o contexto que ele disse isso? Pessoas vão dizer para você que isso era do Antigo Testamento. Pessoas vão dizer para você que o dízimo já não é importante mais.
Pessoas vão dizer para você que as ofertas, você faz o que você quiser com as suas ofertas, com o seu dízimo. Pessoas vão dizer para você que esse negócio de cuidar da saúde, isso aí não existe. Pessoas vão dizer para você que, qual é o problema ir para cinema, perder tempo com jogos, com 3, 4 horas por dia nas redes sociais, qual é o problema? Eu uso o meu tempo. O tempo é de Deus. E Ele nos empresta. Hoje em dia, o feminismo está entrando dentro da igreja. Meu corpo, minhas regras. De maneira nenhuma, nós somos santuário de Deus. O seu corpo, regras dele, porque você foi comprado por Ele. Queridos, falsos profetas. E aí Jesus vai dar a chave. Primeira frase do verso 16, que diz aí? Conhecereis a quem? A quem? Os falsos profetas, verso 15. Verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Jesus então está fazendo aqui uma analogia. Verso 17, assim toda árvore boa produz o quê? Frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa, verso 18, não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pronto, está explicada a questão. Qual é a ligação, qual é a associação entre a graça e as obras? O problema é que quando a gente analisa as obras, lembra que eu estou falando de obras, que o primeiro texto que eu li lá foi Tiago. O problema é que a gente analisa as obras e acha que quando Deus na Bíblia dá ênfase às obras, o problema é que quando a gente pensa que essas obras precisam ser praticadas pelo nosso próprio esforço. Não, obras na Bíblia sempre vêm como fruto. E é por isso que Jesus termina o Sermão do Monte dele dizendo que, olha, vocês são árvores. E vocês não podem dar frutos bons se a árvore não for boa. Então Jesus está preocupado com a sua essência. E uma vez que você entrega a Ele a sua vida, Ele transforma você, de forma que os frutos são vistos na sua vida. Queridos, primeiro passo para a apostasia na igreja, o primeiro passo para a apostasia na fé, o primeiro passo para você sair dos caminhos de Deus, é você achar que as obras não têm importância. É você pensar que esse negócio foi para o Antigo Testamento. Agora, por outro lado, qual é o primeiro passo para você se apostatar da fé? Qual é o primeiro passo de você se apostatar da igreja? É você ver que Deus realmente pede de você obras e você se esforçar para fazer, para praticar essas obras pelo seu próprio esforço. Isso é legalismo, você vai se perder cheio de obras. Essa minha pregação é justificação pela fé. Deus nos chamou para sermos mordomos. Ele agindo em nós. Jesus terminou o seu sermão do monte dando ênfase à obra. Na verdade, o sermão todo de Jesus é obras. Olha, na verdade o pessoal diz, não, Jesus veio abolir a lei. Não, Jesus veio deixar a coisa mais complicada. Ouvi isso que foi dito, não mata. Se você odiar o seu irmão, externar isso, já matou. Olhou para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Então Jesus veio complicar, não me leve ao pé da letra essa frase. Mas Jesus veio nos mostrar, queridos, que sem Ele é impossível. Por outro lado, então veja que eu estou colocando aqui os dois lados, e Deus nos chama para a gente entender e buscarmos o equilíbrio. Veja, Jesus no seu Sermão do Monte está dando ênfase às obras. Ninguém vai para o céu sem fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é o risco? O risco é nós, bebendo fontes aí protestantes, a gente achar que obra já não tem mais. Não tem problema. Não, isso aqui é para o Antigo Testamento. A salvação é graça, Jesus perdoa, está tudo certo. Um perigo. O outro risco é a gente dizer, não, realmente,
Eu tenho que praticar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e caímos no legalismo. Queridos, legalismo não é uma pessoa que é fiel a Deus e você vê nessa pessoa obras. Isso não é legalismo. Nós temos uma tendência de olhar uma pessoa que se preocupa com a alimentação, se preocupa com a sua vestimenta, se preocupa com os hinos, se preocupa em ler a Bíblia, em dar estudo bíblico, em frequência aos cultos, enfim. Nossa, aí a gente erradamente, erroneamente, equivocadamente dizendo que essa pessoa é legalista. Não. A Bíblia dá ênfase às obras e a gente precisa andar nelas. Efésios 2:10. O que é legalismo? Legalismo é a motivação pela qual eu faço essas obras. Se eu faço essas obras eu preciso agradar a Deus, eu preciso fazer isso aqui para me salvar. Isso é legalismo. Como a gente não sabe a motivação das pessoas, a gente não pode acusar ninguém de legalismo. A não ser que a pessoa externe isso. Realmente eu estou fazendo isso aqui porque eu quero aplacar a ira de Deus. Isso é legalismo. Agora, não nos equivoquemos em chamar uma pessoa de legalista porque ela é uma pessoa fiel aos princípios, fiel à vontade de Deus revelada. Então, queridos, eu quero dizer para você que, para terminar, o maior empecilho para um reavivamento na nossa igreja é a gente deixar de fazer aquilo que a gente sabe que temos que fazer. Se você só colocar em prática aquilo que você já sabe que deve ser feito, como mordomo de Deus, se você só colocar em prática aquilo que você já sabe, essa igreja vai passar por um reavivamento incrível. O problema é que a gente não coloca em prática aquilo que a gente já conhece.